Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez reunidos, estamos nessa casinha de servir, com o intuito de aprender e vivenciar cada vez mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que todos os ensinamentos da noite de hoje possam calar fundo nos nossos corações, auxiliando a nossa caminhada de evolução e de progresso. Que saibamos cada vez mais aproveitar as lições do nosso Mestre Jesus no nosso dia a dia, na nossa convivência, principalmente dentro do nosso lar, junto dos nossos familiares. Que tenhamos paciência, indulgência, que saibamos perdoar o nosso próximo, qualquer um, e ter sempre o amor dentro dos nossos corações na nossa caminhada. Que Jesus abençoe os nossos melhores propósitos do bem, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe o Vladimir Batista, psicólogo espírita que vem na nossa casa com tanta boa vontade nos presentear com o Evangelho de Jesus. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor, para ele desenvolver o tema da noite: quem sou eu, além dos personagens que vivem. Seja bem-vindo. Vocês viram que eu me assustei com a luz, né? É assim que os espíritos trevosos agem. Acendeu a luz e até se espanta. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de mais uma vez nessa casa, uma casa que eu conheço há décadas, né? Eu completei 65 anos a semana passada e grande parte da minha vida ela se desenvolveu dentro do centro espírita, né? Comecei aqui na Mocidade Espírita Irmã de Jesus, aqui perto, né? E com 14, 15 anos. E, nossa, o tempo passa tão rápido, não? Como passa? Eu estava aqui ouvindo nosso irmão fazer a leitura de abertura e até eu para minha esposa, né? Eu falei, caramba, parece não, acontece, né? Eu já leram, né, o roteiro. A espiritualidade traz assim uma introdução que, mais do que introdução, eu só vou fazer só o pós-fácil, porque o que foi dito aqui resume praticamente a nossa intenção de trazer aqui uma reflexão. Eu queria destacar nessa leitura uma parte em que ele fala que Deus, nosso Pai, e aí convidando a que agíssemos como Jesus, né, ou seguindo as suas orientações. Eu sinceramente, eu não consigo encontrar ainda entre os meus iguais irmãos. Eu me esforço, mas ainda não consigo ver as pessoas que estão à minha volta como irmãos. Seria fácil dizer, somos todos irmãos, mas não somos. Aliás, nós somos, mas não assumimos isso. Imaginem que se nós realmente imbuídos da certeza, ou mesmo da fé, né, que uma certeza que antecede o conhecimento, se nós realmente acreditássemos ou desejássemos ver uns aos outros como irmãos, acredito que a maioria dos problemas teriam sido resolvidos. Não que entre irmãos não hajam rusgas, não hajam contendas. Na maioria das vezes, os irmãos estão aí
para se alinhar, né? E é um grande exercício lidar com a fraternidade dentro do próprio lar. Aí fica bonito falar de fraternidade fora de casa, porque uma fraternidade virtual. É um irmão que se encontra numa sessão, num evento, mas não é aquela carne de pescoço que convive com você todos os dias. Portanto, ser irmão não é simplesmente amar, né? Mas é exercitar o amor, que é diferente. É exercitar o amor, né? Então, imaginemos, hipoteticamente, que nós conseguíssemos superar todas as nossas dificuldades e nos comprometêssemos a tratar como irmãos todas as pessoas, independente, como disse o nosso irmão, né, da camiseta de futebol do candidato que eu defendo, né, independente da cor da minha pele, ou da religião que eu professo, ou da escolha de viver a minha sexualidade dessa forma ou de outra. Se nós realmente nos olhássemos como irmãos, seria tudo mais fácil. E nos pouparia um trabalho enorme depois do desencarne. E é isso o tema que eu venho trazer hoje aqui. É um convite, e eu sempre reitero, tudo que a gente traz aqui, a gente traz como uma proposta de reflexão, jamais com a pretensão de ensinar nada a ninguém. Até mesmo na nossa profissão, eu e minha esposa trabalhamos como psicólogos, eu tenho o prazer de trabalhar com minha esposa, no mesmo tempo nós somos casados há 22 anos, trabalhando juntos, né? E portanto nós compartilhamos muitas coisas. E uma delas é a desconstrução do que é um psicólogo. Porque muitas vezes o pessoal pensa que a gente cura alguma coisa. Não curamos nada. Nós temos um trabalho enorme de abrir janelas nas nossas salas para que o cliente possa olhar para o panorama da própria vida e enxergar-se. E aí decidir se deseja mudar alguma coisa por ele e não pelo outro. E às vezes é um trabalho difícil, porque insistem que a gente tem que curar. E geralmente trazem as doenças para o consultório chamadas marido, filho, emprego, vizinho, sempre alguém e nunca nós mesmos, tá? E aí, isso que eu vou falar, eu falo quase que todo dia para os meus clientes, de uma forma ou de outra, a gente acaba até repetindo, né? Sempre repetindo a mesma coisa. Veja só, nós, todos aqui acredito, são espíritas, ou pelo menos espiritualistas, ou acreditam que são muito mais do que esse corpo físico, que é um hardware, um equipamento, um celular, com um número de telefone e uma linha, a linha do espírito, que é só um corpo. Só que antes de vir para cá, o que nós éramos? Espíritos. Ninguém antes de vir para cá era pai, mãe, filho, tio, tia, marido, esposa. Éramos tão somente espíritos que tinham passado por essas experiências. Filho, marido, pai, esposa. Fomos milhares de vezes pais, milhares de vezes filhos, incontáveis de vezes esposas, maridos, papéis. Nós tivemos vários papéis. E quando encarnados, até pela estrutura como a sociedade, não só a sociedade, mas biologicamente nós somos formados, precisamos de um pai e de uma mãe para vir nesse mundo, que por sua vez precisaram de um pai e uma mãe. Portanto, nós chegamos com uma peça já em andamento. É como se você descesse no palco de Romeu e Julieta e você fica procurando aonde é que eu encaixo. Se você viu que tem um Romeu e tem uma Julieta, você não é nenhum dos dois. Deve ser talvez o primo do Romeu, né? A auxiliar da Julieta, enfim. Mas eu quero dizer que quando nós chegamos aqui, já está rolando uma peça de teatro. E você se encaixa. Você que era um espírito tão somente, e portanto, voltando
aquilo que a gente falava sobre a fraternidade, filhos do mesmo Pai, portanto todos irmãos. Quando você entra aqui, através de um portal multidimensional chamado útero, porque ninguém vem para esse plano sem passar por esse portal dimensional, você chega num palco como esse e você se encaixa. O primeiro papel que nós recebemos: filho. Você olha para a mãe e a mãe te olha, não como espírito, não como irmão, como filho, e fala: você é meu filho. A gente não entende muito bem o que quer dizer isso, mas tem um roteiro prontinho para nós. E se nós acertarmos todas as falas, ganhamos aplausos. Se não, é vaia. E às vezes até com o risco de perder o papel. Aí apresentam para a gente, quando a gente tem sorte, ou azar, depende, irmão, e ganho mais um papel. Eu tenho irmão, e eu me relaciono com ele como esse personagem que eu aceitei, ou me foi imposto. Eu não consigo falar as mesmas falas que eu falo com a minha mãe. São outras falas, é outra dinâmica. Virei outro personagem. E aí chega padrinho, madrinha, tio, tia, avô, e para cada um eu constituo um personagem. E é assim. Isso não significa que somos falsos. Nós necessitamos ir criando personagens, porque imagina se eu for falar com meu avô como eu falo com a minha mãe. Não dá certo. O meu avô quer ser tratado como avô. E eu tenho que ser neto, não filho, não irmão, não sobrinho. É incrível a capacidade teatral que nós temos. Nós conseguimos desenvolver todos esses papéis com maior ou menor dificuldade. Mas a coisa não para por aí. A criança ainda criança que preserva a sua espontaneidade, ela ainda guarda uma boa parte do que ela é. Ela, mesmo não se lembrando do espírito milenar que é, ela é autêntica. Por isso que criança fala na lata o que pensa. Mas os diretores da peça estão atentos. Aqui no lugar do improviso, agora é hora do filho, agora é hora do irmão, do neto. E a criança vai aprendendo que para arrancar aplausos, ela não pode errar a fala. Quando erra, ela é vista como birrenta, chatinha ou algo mais técnico, TDAH. Está na moda e dá Ritalina para exercer um papel direitinho, sem altos e baixos, para agradar a plateia e conseguir, talvez até o cachê. A vida vai passando e cada vez esse pequeno ator vai assumindo mais e mais papéis, e papéis cada vez mais envolventes. Chega na escola, ele já não tem a proteção, o privilégio da família, ele é mais um no meio de muitos, e muitos que já estão lá há algum tempo, alguns maiores, mais fortes. E aí, para não, ou ela se sujeita à humilhação, bullying, e se torna encolhida e desenvolve um papel de coitadinho, e até de vítima de bullying, ou então ele vai para a banda dos mais eloquentes e se torna tão abusador ou violento, seja lá o que for, quanto aqueles que praticam violência. E ele arruma um papel. E ele vê as vantagens de exercer aquele papel. E aí ele vai para o meio de trabalho. Aí pior, no meio de trabalho, diferentemente da escola, que hoje em dia até colocam em dúvida a capacidade dos professores, não existe respeito, nada. No trabalho, se não respeitar o chefe, está no olho da rua. Então ele cria um personagem e nós, homens, é ali que nós enfiamos o pé na lama, ou na jaca, com os dois pés. Porque a gente aprende que ali é o momento em que o ator tem que atingir o seu ponto máximo de interpretação. Ele tem que fingir que gosta do chefe,
da empresa onde ele trabalha para poder almejar seus objetivos, muitas vezes. E ali, aquele papel já não ocupa 1 ou 2 horas, mas são 8 horas, e durante muitos anos, e cada vez mais empenhado em exercer esse papel, nós, homens, vamos cada vez mais ocupando toda a gama de vivência daquilo que se chama vida na área profissional. E disfarçamos isso de aptidão. Já do lado das mulheres acontece algo terrível. Ela se torna mãe. Meu Deus. Ser mãe, me perdoem porque eu sou homem, estou falando a partir de experiência de muitas clientes, e fora as mães que fazem parte do meu círculo de relacionamentos. Ser mãe é uma experiência poderosíssima. Imagina, você traz para o mundo uma pessoa dentro da sua barriga, é quase que um apêndice, né, que é extraído e corta um cordão umbilical, mas ele é meu filho. É um papel tão poderoso, que numa sociedade machista e misógina como a nossa, é um dos poucos que a mulher é respeitada, né? Ou ela é mãe, ou sabe-se lá, né? Então, é um papel tentador, tão tentador que muitas vezes as mulheres esquecem de voltar a ser humanas, porque se tornaram mães. E de mãe em mãe, ela vai criando os filhos vão embora, ela cuida dos netos, quando os netos vão embora, ela cuida do marido, do pai, do vizinho, do tio, do avô, de todo mundo. Ela se torna mãe do mundo e deixa de viver como mulher, ser humano. Tá bom o homem que deixa de viver como ser humano e passa a ser um excelente profissional. A mulher leva uma vantagem. Até o último dia, não sei se é vantagem, ela vai ter uma ocupação, como no papel. É um papel que não segue moda, mas o homem não. Ele que investiu tudo no papel do profissional, onde ele se aposenta. E aí vem o vazio. Se por um lado tem a síndrome do ninho vazio para as mulheres, para o homem tem a síndrome de Rowan Atkinson. Não sei se vocês conhecem esse personagem, ou melhor, essa pessoa. É muito famoso, Rowan Sebastian Atkinson. Mr. Bean. Todo mundo sabe quem é o personagem, mas ninguém sabia quem era o autor. É esse o nosso problema, a maioria de nós. Com o tempo, os papéis se tornam mais importantes que o ator. O Rowan Atkinson, ele começou a fazer o Mr. Bean na Universidade de Oxford. Ele fazia o curso de engenharia eletrônica e ele tinha uma dificuldade enorme para falar algumas palavras. E ele sofria bullying por causa disso. Ele enrolava a língua, então ele evitava falar, mas ele era uma pessoa que tinha necessidade de se comunicar. Então o que ele fazia? Ele fazia caretas, micagem, e o pessoal achava muito gozado. Ele com aquela cara, né, engraçada, era um sucesso. Tanto é que convidaram ele na formatura, ele apresentar uma sketch, onde ele não falava nada, ele só usava o rosto naquelas expressões idiotas, né? Bobas até. E ele fez muito sucesso, tanto sucesso que na década de 90 ele teve lá a sua série, passada pelo mundo todo, e até hoje é reprisada. Numa entrevista, muitos anos atrás, ele disse que o sucesso foi muito bom, mas ele sentia que ninguém o conhecia mais, nem na família. Quando olhavam para ele, riam. Ninguém o levava a sério. Quando ele ficava com a cara amarrada por um aborrecimento qualquer,
pessoal não permitia. Falou, mas que cara é essa? Ele não tinha mais espaço. Recentemente, coisa de uns 5 anos atrás, olha só, a pessoa quando chega a 65 anos, a gente fala recentemente, há 5 anos atrás. Então, recentemente ele estava no aeroporto, esperando o seu avião, né? E lendo o jornal. Aí um senhor foi se aproximando dele e falou, posso fazer uma pergunta? E ele, sério? Sim. Já me falaram que o senhor é parecido com o Mr. Bean? Ele olhou e falou, eu sou o Mr. Bean. Você queria ser, mas é muito parecido, hein? Mas eu sou o Mr. Bean. Tá bom. Você é o Mr. Bean. Seria bom, né, ser o Mr. Bean. Ele mais exasperado, mas eu sou o Mr. Bean. Tenha paciência, viu? Tudo bem, você é parecido, mas deixa pra lá. E o Rowan ficou possesso. Já se viu, eu sou o Mr. Bean, eu sou o Mr. Bean. E as pessoas olhavam para ele assim, meio desconfiadas, que talvez fosse um parafuso aumento. Aí, de repente, ele se tocou. Parou a irritação e ele falou para ele mesmo, estão me vendo. Será que estão nos vendo realmente? Será que as pessoas, ou melhor, será que nós sabemos quem nós somos? Todo o trabalho que a gente desenvolve, como dizia um psicólogo, é o do autoconhecimento. Maciçamente é isso. Basicamente é isso. Trabalha-se no autoconhecimento. O próprio Espiritismo, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, eu não me lembro o número, que os Espíritos perguntam, o Kardec pergunta, qual seria o meio melhor para que a gente soubesse se nós estamos evoluindo, estamos desenvolvendo as nossas qualidades. Aí o Espírito pega e fala, já entre vós um sábio dizia, conhece-te a ti mesmo. O Espiritismo, ele traz esse convite, nós nos conhecermos a nós mesmos, para que nós vejamos se aquilo que nós somos, em essência, corresponde àquele projeto que nós temos de nós mesmos. Às vezes, ficamos presos ao papel, e é um papel, de pai, de filho, de mãe, de chefe, de empregado. E como todo e qualquer papel, um dia ele acaba. Como qualquer minissérie, qualquer novela, qualquer filme, ele acaba. Por exemplo, eu sou filho de alguém que já desencarnou. Meu pai e minha mãe desencarnaram. Sabe quando eu exerço esse papel de filho? Não mais. Isso não significa que eu não tenha reconhecimento pelo meu pai, pela minha mãe, por tudo que eles fizeram por mim, deram. Para mim, a princípio, até a vida, né? Porque eles me deram o maior valor, foi a vida. Mas eu não interpreto mais esse papel. Não tenho no palco minha mãe e meu pai. Eles existem como espíritos. Esse papel eu já não interpreto. Meus filhos cresceram. Tenho uma menininha de 39 e uma menininha de 37. Eu raramente exerço o papel de pai. Não sou mais necessário. Está tudo bem. De vez em quando eu faço uma pontinha em alguma apresentação especial. Como agora minha neta vai vir aqui para me conhecer. Nasceu há 4 anos na Austrália, está vindo agora. Então vou conhecer minha neta ao vivo e a cores. Mas o meu papel de avô vai durar 2 semanas. Depois ela vai embora. Aí eu viro uma tela de LED. Ou seja, a cada dia que passa, eu coleciono fotos de antigas peças que eu ensinei, como aluno do primário, amigo daquele monte de colegas na infância, o primeiro emprego, meus filhos, meus pais, meus avós, até que vai chegar um dia
em que eu vou embora e todos os papéis ficam. E eu vou com quem? Comigo. E aí pode começar o verdadeiro drama. Quando eu desencarno e quero continuar no papel de pai, de mãe, de filho, e já não cabe. Da mesma forma, eu desencarnar pensando que vou encontrar minha mãe, minha avó, eu vou encontrar aquelas pessoas, eu vou encontrar aqueles irmãos que foram pai, mãe, avó, que eu guardo lembranças, mas eles já estão sem as vestes do papel, sem a maquiagem. Nós nos reconheceremos finalmente como atores. E às vezes, conversando com alguns amigos, que também são espíritas, a gente nota essa ilusão de que eu não vejo a hora de morrer, de desencarnar, ir para uma colônia espiritual, ir lá para casa que a minha avózinha está montando, preparando nada. Que montando, preparando nada? A peça acabou, a cortina fechou, pelo menos para nós. Eu que aqui continuo, vão continuar lidando com o público, até que alguém faça um sinal lá da coxinha, acabou. E a gente sai mansinho, ou às vezes até de maneira atabalhoada. A ideia que a gente vem compartilhar aqui não é a de abandonarmos os papéis. Eles têm que ser exercidos. A peça continua, ou eu preciso tomar daquele elemento, senão ele não é momento. Mas eu posso e devo dar um passo atrás dessa vestimenta, dessa máscara, desse papel e encontrar quem eu sou, para que eu possa exercer dignamente o papel, ser o personagem que precisa para essa pessoa, para aquela, mas sabendo quem eu sou. E aqui não há um julgamento de valor, se eu sou bom, sou mau, quem eu sou, para que eu não me perca, como Mr. Bean, que não existe enquanto pessoa, só como personagem. Às vezes, uma vez falando sobre isso, alguém falou para mim assim, mas o que importa é ser um bom pai. Será? Só isso é o suficiente? Só ser esse papel? Eu conheço um homem que era amado pelo filho e era visto como um herói. O filho de Pablo Escobar. Quem assistiu a série vê como o filho o amava e como ele amava aquele filho. Mas era um assassino, torturava, matava. Mas era meu pai. É isso que dá a gente fixar no papel. Nossa, olha que homem, que profissional, que empresário, que tem escravos. Olha só que pessoa sensível. Sensível fora de casa. Dentro de casa ele espanca, tortura, abusa sexualmente até dos filhos. E alguns são homens de Deus, como João de Deus. Por isso que os papéis, eles têm um valor, têm uma importância. Mas quem é o ator? Quem é a pessoa que está antes do papel? Quem sou eu?